Vamos começar falando do Cruzeiro, que vai jogar só no dia 14 contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, muito trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos direto pra Toca da Raposa, onde tá a Lud Ciance, pra gente falar de ex, mas fica tranquilo, não tem nada a ver com você não. É outro ex do Cruzeiro, o Pepa. Seguiu o caminho, né, Bota? Fala, Maurício. Pois é, pouco mais, já tem mais ou menos um mês que ele saiu aqui do Cruzeiro e agora foi oficialmente anunciado no Al Ahly do Catar. Fechou o contrato lá por uma temporada. Enquanto isso, aqui no Brasil, no Cruzeiro, o Zé Ricardo treina o time. Vai ter essas 2 semanas aí de preparo para buscar os resultados contra o Cuiabá. Inclusive, hoje pela manhã, alguns torcedores vieram protestar aqui em frente à Toca, pedindo, né, esses resultados no Campeonato Brasileiro. Nossa equipe também foi para as ruas para saber como que é que a torcida está confiante, está fazendo as contas, como é que estão os ânimos aí para esses próximos desafios do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Meu amigo, boa tarde. Tudo bem? Se o senhor disser que é cruzeirense, vai ser bom demais pra gente. Não é não? Não? Então tá certo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou cruzeirense. Você quer perguntar alguma coisa? Será que em 13 jogos o Cruzeiro consegue arrumar 15 pontos? Eu creio que sim. Estaciona aqui, estaciona aqui. Oi, oi, oi. Estaciona ali, estaciona aqui. Aí, perfeito. Tu sabe com quantos pontos dá pra escapar do rebaixamento? 45, né? Quantos pontos o Cruzeiro tem no momento? 30. Vamos caçar 15 pontos aqui? Cuiabá e Cruzeiro. Dá pra morder quantos pontos lá? Acredito na vitória. Vitória, 3 pontos. Vamos lá. E agora? Em casa, Flamengo. 1 ponto. Cruzeiro dá sorte no Mineirão, não. Empatar com o Flamengo. E o clássico? Ah, que nós vamos. Vai ser a primeira derrota do Atlético, nós que vamos carimbar o estádio de novo, né? É na casa deles, hein? Lógico. Cruzeiro e Bahia. Outra vitória, se Deus quiser. Fortaleza em Fortaleza. 3 pontos. São Paulo no Morumbi. Ó, o Cruzeiro nunca deu sorte com o São Paulo, não. Então, sendo otimista, 1 pontinho tá bom. Cruzeiro e Internacional no Mineirão. 1-0 pra nós. Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco, em casa, empatou, né? 1 pontinho. A campanha em casa continua péssima, hein? Tem que ser pé no chão, né? Coritiba desesperado para fugir do rebaixamento. Vitória também do Cruzeiro. Lá em Goiás também. Então já vou aproveitar o embalo. Furacão em casa. Ah, não, aí não. Nós vamos entregar no finalzinho. Em casa ainda vai ser o problema esse ano. Termina o jogo no Mineirão, termina o clássico, 1 pro Cruzeiro, 1 para o América. A essa altura aqui, o Botafogo, será que vai estar brigando ainda? O Botafogo a gente, é igual um elefante em cima da árvore, a gente não sabe como é que ele subiu, mas para descer, desce uma vez. Cruzeiro e Palmeiras na última rodada de um campeonato brasileiro da primeira divisão. Foi triste. Tem a hora de acertar a conta antiga, né? 3 pontinhos. Derrota é um bicho aí, hein? Quem quer perder? 27 pontos e a gente só queria 15, hein? Pois é, eu vou até tirar uma foto dessa tabela. Seria maravilhoso uma campanha dessa do Cruzeiro. No final, no segundo turno, agora no final, esses últimos 13 jogos, né? Pois então, só me resta dizer boa tarde pra senhora. Boa tarde. Valeu, obrigado. Obrigado. A quarta-feira de decisão, a gente até trouxe aqui no destaque, decisão no Sub-20, acabou agora há pouco o jogo pela primeira partida da final do Sub-20, o Cruzeiro perdeu para o Coimbra por 2-1 e pode até comemorar, viu, essa derrota por 2-1, isso porque o Cruzeiro perdia por 2-0, virou o primeiro tempo 0-0, logo no segundo tempo uma falha do zagueiro Pedrão, o Coimbra abriu o placar com o Mateuzinho, depois o zagueiro Jefão acabou ampliando 2-0, o jogo foi 2-0 até 50 minutos. Segundo tempo, no último segundo, o Fernando, artilheiro do Cruzeiro nas categorias de base, acabou descontando praticamente no último lance da partida, ele que entrou no lugar do Robert. O Fernando Seabra não começou com ele entre os titulares, e aí no finalzinho ele acabou entrando para poder descontar e deixar pelo menos o Cruzeiro vivo para esse segundo jogo, já marcado para quinta-feira, feriado, 12 de outubro, na Toca da Raposa 2, às 3 horas da tarde também, então o Cruzeiro chega vivo. Antes disso, o Cruzeiro joga pela semifinal da Copa do Brasil, também da categoria Sub-20, contra o Fluminense, e aí o jogo marcado para a próxima segunda-feira, às 5:30 da tarde, o Cruzeiro que venceu esse primeiro jogo
contra o Fluminense no Rio de Janeiro por 3-2, então tem a vantagem do empate para esse jogo. Vamos lá, vamos falar agora então dos profissionais, e aí também um dia movimentado nos profissionais, isso porque a principal organizada do clube, a Máfia Azul, acabou indo até a porta da Toca da Raposa 2 para poder protestar contra os resultados, a fase vivida pelo Cruzeiro a 4 pontos do Z4. E aí alguns jogadores, nas imagens que a gente pôde ver divulgadas, o Marlon, por exemplo, foi um deles que parou para poder conversar e escutar um pouco mais dos torcedores, as demandas e as reivindicações. Enfim, o técnico Zé Ricardo já começando esse segundo dia de trabalho, começando a semana com alguns problemas, além dos desfalques que vai ter dentro de campo, que a gente até citou ontem. Tem a ausência, não vai contar com o Jussa, não vai contar também com o Fernando Henrique e o Bruno Rodrigues, todos suspensos. O Fernando Henrique foi expulso, Bruno Rodrigues e Jussa receberam o 3º cartão amarelo. Por outro lado, pode ter a volta do Matheus Pereira e também do Wesley Gasolina, jogadores que se recuperaram de lesões que tiveram no joelho. O Gasolina com uma lesão mais séria, acabou passando por cirurgia, machucou lá no início, fevereiro ainda de 2023, e aí passou por cirurgia. Depois dessa cirurgia, recuperado, quem sabe pode ser pode ter uma participação já nesse jogo contra o Cuiabá, marcado para o dia 14, um sábado, às 9 horas da noite. Xará. Chega numa boa hora o Gasolina, porque o William, a gente até comentou sobre isso, né, Seabra? Caiu muito o futebol dele, acho que todo mundo, né? Acho que dá pra destacar poucos jogadores do Cruzeiro, talvez o Lucas Silva, o Castan, enfim. Mas o William, principalmente o futebol dele, que aquele William que a gente viu no primeiro turno, tá longe de ser aquele William. Os dois laterais, né? O William, o Marlon estão jogando nada, né? Tanto o meio de campo do Cruzeiro jogando nada, o ataque do Cruzeiro, a gente tá falando aqui tem semanas, nada, né? Não acontece nada. Agora, sinceramente, se a expectativa do Cruzeiro é a volta do Gasolina, aí porque a gente, não tô nem dizendo em relação ao jogador, não, com todo respeito ao jogador, mas o que a gente viu dele antes da contusão, e eu comentei vários jogos dele, sinceramente, eu ainda sou mais o William, com o futebol dele da forma como tá, porque do William eu sei o que eu posso esperar. Se ele voltar a jogar o futebol que a gente viu no início do Campeonato Brasileiro, o William é o titular com o pé nas costas da posição. E o Gasolina, se ele jogar mais do que a gente viu até agora, beleza, vai brigar, mas pelo que a gente viu até agora, pra mim ele não briga pra ser titular. Legal, o Cruzeiro e Cuiabá para esse jogo do dia 14 vai ter o Rodrigo Pereira de Lima como árbitro, ele de 36 anos, Pernambuco, apitou Bahia 2, Cruzeiro 2, o único jogo que apitou do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, aquele jogo, acho que você tava comigo, né, Seabra? Naquele jogo Bahia 2, e foi você, Di? Que aí eu tava em Salvador. Era eu que tava. Ele anulou o gol do Dourado, foi bem anulado, teve aquele pênalti que ele chegou a dar o pênalti no finalzinho do jogo, depois o VAR acabou chamando, tava até fora da área, até não foi falta. Esse jogo contra o Bahia foi um lance no finalzinho do jogo mesmo, um lançamento que veio de trás, alguém casquinha a bola, e aí o Dourado ganha na corrida, e aí o zagueiro do Bahia faz a falta, mas ela acontece fora da área. Aí depois, quando reviu, acabou não dando nem a falta. Era pênalti, mas acabou não dando. Jogo demais. Tirou o vermelho, tinha dado vermelho pro zagueiro do Bahia, acabou tirando esse vermelho. Enfim, ele apita esse jogo dia 14 na Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.